E no Muda Mundo Tamo Junto de hoje, eu tenho o prazer de receber o professor de Geografia, Bruno Xavier Silveira. Ele é professor da Rede Municipal de Porto Alegre, em duas escolas, né? No bairro Bom Jesus e no Morro da Polícia. Bruno, obrigada por aceitar o nosso convite, por participar dessa entrevista. É um prazer te receber aqui nesse espaço. Muito obrigado, eu também agradeço o convite e espero que a gente tenha um bate-papo descontraído, legal e ao mesmo tempo que traga reflexões que possam ampliar assim, a nossa leitura e a nossa prática dentro da educação. Tem sido um momento, essa pandemia, de muitas reflexões, né, Bruno? Vamos começar por aí, então. O que passa na cabeça do professor Bruno? Quais são as principais reflexões que tu tens feito durante esse período bastante desafiador, né? Sim, sim. Bom, assim, o professor Bruno sempre foi uma criança inquieta. Desde que nasceu, o professor Bruno foi uma criança inquieta. Aprendi a ler e escrever em casa, então entrei na escola alfabetizado e já tinha lido gibis, muitos gibis, histórias em quadrinhos e conhecia muita coisa. E eu nasci em 83, entrei na escola em 90. Em 95 eu li um almanaque Abril inteiro. Eu tinha 10, 11 anos de idade. E é esse Bruno que eu trago para minha prática docente, para minha vida adulta, para minha construção de cidadania. E por que eu falo isso? Porque é esse Bruno inquieto que tem pensado a pandemia, né? E tem pensado a pandemia com um sentimento de inércia, de não poder fazer bem o seu trabalho, de estar limitado por questões de distanciamento, né? Por questões de lockdown, por questões que nesse momento são necessárias para a gente manter a nossa saúde, mas também a saúde dos nossos familiares, dos nossos amigos e dos nossos alunos, dos nossos colegas na escola. Né? E a pandemia tem me deixado muito ansioso. Eu tenho me sentido muito ansioso e essa ansiedade tem se transformado no início em coisas bastante negativas, assim, perda de sono, né, em problemas com até emocionais, assim, do ponto de vista emocional, de saber que os nossos alunos estão passando algumas necessidades e a gente não consegue, dentro do nosso campo, a gente não consegue contemplar isso, mas também do ponto de vista até da profissão, né, de que aproveitaram uma pandemia, né, e a gente tem que falar, né, nós temos uma classe política que se aproveitou da pandemia para atacar mais ainda a educação, mais ainda os direitos do professor, que também são direitos do aluno, da escola, das comunidades. Então, isso tem trazido muito... Tem sido muito oneroso, assim, tem trazido muito ônus para nós. Ao mesmo tempo que também a gente vai aprendendo, né, a reelaborar as nossas questões, então tenho constituído grupos de estudo, grupos de debate, tenho lido algumas coisas, tenho feito projetos com outros colegas professores, tentando pensar uma possível volta, que escola que nós teremos, que professores nós teremos e que desafios nós vamos enfrentar. Então, o professor Bruno é isso assim, esse emaranhado de coisas, essa multiplicidade de reflexões, de debate, de diálogo, também de escuta, mas acho que é um pouco do que eu Acho sou que todo mesmo. mundo meio assim, né, Bruno, nesses altos e baixos, né? A gente começa Sim. assim, começou todo mundo na pandemia, acho que ninguém tinha a dimensão do tempo que nós ficaríamos, né, em casa, quem pode, obviamente, né, ou o máximo possível. Tu tens duas escolas que ficam, para quem está nos vendo, nos assistindo, que não é de Porto Alegre, que ficam em duas regiões de bastante vulnerabilidade social, né? Morro da Polícia e a Bom Jesus. Que contato, que notícias, como é que é o vínculo com os teus alunos? Assim, rola alguma possibilidade de vínculo ou de contato com eles? Eu vou te responder, mas assim, eu quero... Quando a gente...
a gente tem que fazer uma reflexão assim que eu aprendi com os meus alunos. Eu não sou de Porto Alegre, eu sou de Rio Grande. Aí com 7 anos eu fui morar em São José do Norte, eu fui estudar. Aí no final do ensino médio voltei para Rio Grande, estudei na FURG, fiz faculdade lá. E estou há 5 anos em Porto Alegre. Então, eu sou professor de geografia, né? E a gente discute na geografia, né, que nós precisamos ter uma leitura espacial do que a sociedade produz, de como a sociedade se organiza. Então a gente pensa muito isso. Então, para eu ter uma leitura espacial, e eu não sendo de Porto Alegre, eu aprendi a ser professor de geografia aqui em Porto Alegre, porque eu já dei aula em outros lugares, antes de estar em Porto Alegre. Eu aprendi a olhar os territórios, os lugares, a partir da representação dos meus alunos. E fazer esse tipo de método de trabalho me trouxe muita aproximação com eles. Então, ao longo, o que a pandemia foi evidenciando? Assim? Ela foi evidenciando coisas que a escola tinha que a educação escolar tinha quase que um senso comum pedagógico, de que os alunos tinham ótimos celulares, melhores que os nossos, que os alunos tinham acesso à tecnologia que a gente não tinha, que os alunos manuseavam muito bem esses aparatos tecnológicos. E não é bem assim. Né? Nós descobrimos que não é bem assim. Os nossos alunos, eu dou aula na EJA, à noite, e dou aula no ensino do dia, no terceiro ciclo do ensino fundamental, que é os anos finais do ensino fundamental. Com a EJA, eu construí um grupo de WhatsApp com alguns alunos, né? Com uns 15, 20 alunos. E eu tenho em torno de 200 alunos na EJA. Para eu construir esse grupo, para a gente não perder o nosso vínculo, a nossa relação, porque a EJA é um público muito vulnerável do ponto de vista da construção da cultura escolar. É um público que quando vai para a EJA, já está numa idade que o trabalho, porque no Brasil a classe trabalhadora ela tem que escolher entre trabalho e estudo. Ainda tem que escolher entre trabalho e estudo, né? Eu não fiz essa escolha porque minha mãe me sustentou até os 25 anos, quando eu me formei na faculdade. Então, os nossos alunos, como tem que fazer essa relação de trabalho e estudo, eles estão muito vulneráveis a sair da escola. E aí eu pensei em fazer um grupo para continuar com os alunos, de alguma forma, um vínculo que fortalecesse a possibilidade de eles estarem na escola. E aí a gente vai descobrindo que os alunos têm aparelho celular, mas o aparelho celular deles não é tão bom. Que eles têm aparelho celular, mas que o aparelho celular não tem acesso à internet. Né? Não são todos os alunos que respondiam, não são todos os alunos que estavam disponíveis. E aí durante a pandemia, eu fui vendo assim, o quanto que essa vulnerabilidade do nosso aluno, ela também é tecnológica. Então, vai quebrando até um arquétipo que eu tinha dessa visão com eles, né? Que são alunos seus 17, 18, 30 anos, um pouco mais velhos. Os alunos do dia, eles dependem muito mais do celular, do aparelho do pai e da mãe, assim, da família. Então, eu tenho poucas relações com os alunos dos dias e tenho mais relação com os alunos da noite. Então, esse vínculo é muito mais um trabalho individual do que propriamente institucional. Isso não é legal, né? Porque a instituição tem que cumprir com o seu trabalho. A instituição tem que chegar no nosso público, porque a educação também é uma política pública. Mas enquanto a instituição não chegava, estava lá o professor, porque o professor é sempre linha de frente, né, dessa questão educacional. O professor não participa da decisão política da educação, o professor não participa do debate público da gerência dos recursos, mas o professor tem que executar isso aí na sala de aula. Então, para ser mais objetivo... O professor tem que resolver. Resolver. Então, para ser mais objetivo, os nossos alunos não tinham acesso à internet, né? Os nossos alunos não têm acesso à internet. A mantenedora não tem projeto político com a educação. Com a pandemia, isso ficou mais... está mais em relevo, em função de que ela pegou todo mundo de surpresa mesmo, né? Então, o vínculo que a gente foi criando é o mesmo vínculo, é o vínculo de sala de aula, que foi se estendendo para um vínculo agora mediado por uma tecnologia que seria uma rede social, um aplicativo que eu possa pelo menos saber como é que eles estão, como é que está a vida deles, como é que eles estão se organizando. E é assim que a gente tem dado conta, entre aspas,
da nossa relação não presencial. Com alguns ainda, né, Bruno? Porque outros sequer esse tipo de contato é possível, né? Tu Sim, disseste que vocês... Não, fala. Não, os alunos Fala. da EJA são em torno de 20 alunos. Os alunos que eu dou aula de manhã, né, são 7, 8. Para ter uma noção, Pouco, né? assim, mais ou menos, pouquíssimo. E ainda é pouco, é pouco. E vou te dizer que podia ser menos ainda, né? Porque tem até, pelo Facebook, tem alguns pais e mães que mandam mensagem para nós, né, e perguntam quando é que volta as aulas, como nós estamos, se vai ter projeto quando voltar às aulas, que os alunos estão sentindo saudade. Eu tenho uma mãe que ela já mandou umas 3 mensagens durante a pandemia dizendo: minha filha não aguenta mais ficar em casa, professor. Ela gosta muito do senhor, ela gosta muito de geografia, das suas aulas. E tem relatos de colegas dizendo isso, né? Que os alunos estão com saudade do espaço geográfico, saudade da relação professor-aluno, porque a escola também é isso, né? A escola é a sociabilidade. Então, os alunos têm saudade de estar junto. É coisa do ser humano estar junto, né? Então, é nesse sentido, assim, que a gente vai tentando dar conta de algumas questões que a pandemia meio que nos isolou. E esse possível retorno, quando acontecer, tu disseste que uma das, digamos, oportunidades, uma das coisas interessantes que tem acontecido nesse período é a possibilidade de troca com teus colegas, né? Pensando estratégias, pensando que escola vocês querem e provavelmente o que vocês podem fazer para estar mais próximo dessa escola que a gente acredita, que a gente quer, que a gente deseja, né? Eu digo Sim. a gente, né, os cidadãos que entendem, assim como eu, que o único caminho que a gente tem para um país mais justo é pela educação. Que estratégias e que reflexões vocês têm feito? Como é que vai ser essa retomada, assim, se a gente pudesse imaginar isso acontecendo agora mais rapidamente? Olha, como vai ser, nós não sabemos, né? É uma incógnita para todo mundo. Né? Nós não sabemos porque a gente tem aí 4 anos de uma política de governo que, além de não ter ouvido os professores, não conhecer as escolas da rede municipal, né? Temos 4 anos de uma política de governo que a palavra correta para eu expressar isso, uma política de governo que humilhou os professores do município de Porto Alegre. É isso que essa política do governo fez. Né? Mas, em que pese essas dificuldades que nós sabemos que existem, né? E elas não definem o nosso trabalho, embora elas interfiram muito, mas não definem, né? Nos nossos grupos de estudo, a primeira questão que que eu e alguns colegas já fizemos e pensamos, é fazer uma pesquisa, pesquisar como é que estava se organizando as comunidades escolares durante a pandemia. Né? Pesquisar na internet, fazer pesquisa no próprio Facebook, conversar com os alunos por WhatsApp, ligar para as famílias, para a gente ter mais ou menos um diagnóstico de como que esse pessoal está se organizando. E a partir daí, de como está se organizando, né, pensar como que a gente pode transformar esses conhecimentos, essa organização, em tema escolar, né, em conteúdo para ser pensado na escola. Mas quando as pessoas voltarem, a gente vai ter uma outra escola. Qual escola a gente vai ter, não sabemos. A gente não sabe se teve famílias acometidas pela Covid-19, nós não sabemos dos nossos colegas, nós não sabemos as sequelas emocionais que vão ficar. A gente só sabe que vai ter que dar conta disso aí, que vai ter que tratar isso aí, né? Então, a gente tem visto, dentro dessas pesquisas, assim, né, muito empírica, mas que não deixa de ser pesquisa, a gente tem visto um protagonismo muito grande, assim, das comunidades, das mulheres, das periferias, né, com vários tipos de serviço, de trabalho, para geração de renda. A gente tem visto muitas dificuldades e se entende que nós precisamos reorganizar a escola. E reorganizar a escola é entender o território onde ela está inserida. E entender o território onde essa escola está inserida requer que a gente repense esse território como um meio potente de realização do ensino e da aprendizagem dos nossos alunos. Então, a gente tem estudado desde questões comunitárias, né, principalmente com lives que têm sido feitas, e a gente, quando eu falo a gente, eu e meus colegas, alguns colegas, a gente se marca, debate, lê, e temos estudado a questão da pandemia com a questão do racismo, né, que é um debate que tem sido feito, né, muito em função
da forma como esse sistema econômico, essa questão do neoliberalismo penetrou nas cidades, nas periferias, na própria educação. Então, a gente tem visto isso. Tem muito debate sobre a questão de gênero, né? As mulheres, mais uma vez, protagonizando uma história em que elas são constantemente invisibilizadas, né? Essas mulheres que, às vezes, são mães, né? São mães solo, e que dão conta da casa, dão conta do trabalho e ainda tem que educar os seus filhos, né? Então, são várias questões que nós estamos vendo que elas se entrecruzam dentro da escola de modo a trazer para nós um outro debate do que a gente está vivendo, né? E de aprender juntos. Porque é uma característica, assim, minha e de alguns colegas, pensar de forma compartilhada, né, o que é a educação. Né? A gestão que nós temos, ela pensa a educação de um outro ponto de vista, né, que é o ponto de vista do empresariado, né, que é o ponto de vista da gestão pela qualidade, que é um ponto de vista que a educação é um negócio. E para nós, a educação é formação humana. E formação humana requer conhecer o humano. Nada mais óbvio do que conhecer como a realidade se apresenta para essas pessoas e de que forma elas representam, para então fazer esse debate, né? O que a gente estava propondo, de uma nova escola, de um currículo emergencial, de uma organização que acolha os nossos alunos, porque a gente vai ter que fazer isso em algum momento a escola vai voltar, né? Que acolha os nossos alunos, eles se sintam pertencentes à escola, e principalmente na EJA, que é esse público que eu te falei que é mais vulnerável em função da idade, né, e do trabalho, assim, porque no Brasil a classe trabalhadora, em 2020, a classe trabalhadora ela precisa decidir se ela vai fazer, se ela vai estudar ou se ela vai trabalhar, porque a gente não tem política pública e a gente tinha política pública que foi desmontada, mas as que a gente tinha ainda era muito insuficiente para dar conta das necessidades dessa classe trabalhadora. Então, nesse momento, a gente também tem que pensar dentro da educação de jovens e adultos quais são as circunstâncias que os nossos alunos estão vivendo e se, numa possível volta às aulas, nós teremos alunos. E é isso, né? Se nós teremos alunos, quem serão esses alunos, né? Como é que esses alunos vão estar? Porque já são alunos de idade adulta, né? São jovens adultos. Então, são várias coisas que se pensa. É um grupo, sim, de professores que são colegas, é um grupo de professores, não é um grupo institucional, é um grupo de pessoas que têm uma concepção de mundo semelhante, que resolveu, olha, tá difícil para todo mundo, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Então, nós estudamos desde questão racial, questão de gênero, precariedade de trabalho, juventude, né, e pensando isso dentro da escola. Agora, como vai ser a escola que nós queremos no futuro? A gente não pode ter as mesmas práticas e nós não podemos olhar do mesmo modo. A gente vai ter que aprender a ler isso sob uma outra perspectiva. Qual vai ser, como vai ser, a gente não sabe ainda. E, Bruno, necessariamente esse é um trabalho coletivo, né? É muito bacana que um grupo de professores faça essa reflexão, né? Se aproprie desses temas e pense assim, como eu trago isso para a sala de aula, né? Porque essa é a vida, né? A gente tem que tratar de temas relevantes, né, para a cidadania, para a nossa vida, em sala de aula, sem dúvida. Mas tu não consegue fazer esse movimento se não for um movimento coletivo de toda a comunidade, né? Sim. Isso. E aí essa tua fala é interessante, porque desde 2016 o movimento coletivo ele foi se fragmentando em função das políticas que foram entrando na escola, né? A gente perdeu o horário de reunião com os nossos colegas, né? Os alunos perderam meia hora de aula por dia, né? Foi tirada dos alunos meia hora de aula por dia. Né? Aos poucos a escola foi se tornando quase que um chão de fábrica, e a gente tem que pensar isso, não é menorizando as fábricas. Escola não é fábrica, né? O trabalho da escola, o tempo da escola, o espaço da escola, a gestão da escola não é uma gestão de fábrica, não é uma gestão de indústria, é uma gestão de escola, né? Então, todo o processo colaborativo,
desde o primeiro dia de aula, quando eu entro numa turma de 7º ano e apresento para eles, esse ano nós vamos estudar esses conteúdos. Mas eles já sabem que nos conteúdos que nós vamos estudar, eles precisam apontar coisas, porque o professor não faz uma aula sozinho. O professor não faz uma aula só com aquilo que ele pensa. A gente sempre tem que mesclar os interesses sociais, que é a política pública, são os parâmetros curriculares nacionais, né? São os textos da filosofia, da sociologia, da política da educação, com as nossas disciplinas e com o interesse dos nossos alunos. Né? Então, os nossos alunos sabem, olha, nós vamos estudar Brasil. Ah, senhor, eu quero estudar, no Brasil tem filmes que falam sobre heróis, vamos buscar. Né? Senhor, eu gostaria de saber no Brasil, sei lá, sobre por que o Brasil não produz filmes como produz Hollywood. Ah, então vamos estudar sobre isso, vamos ver como é que isso acontece. Por quê? Porque o processo colaborativo, ele não é uma conversa de adulto. Né? Não é uma conversa do professor em si. O processo colaborativo é saber que a criança que vai entrar no jardim, lá com seus 4, 5 aninhos na escola, essa criança ela tem que ser da escola sabendo que as coisas também dependem dela e que ela precisa se posicionar. Para se posicionar, ela precisa se reconhecer. Para se reconhecer, a escola precisa saber onde é que está, como que ela está naquele território, e a partir daquele território, ajudar a criança a alçar os seus voos. E essa criança vai se constituindo no adolescente, no jovem, no adulto. E o processo colaborativo é esse, né? Então, a gente precisa das reuniões com os professores, né? A direção precisa fazer a gestão com os funcionários, do tipo de escola que se quer, nós precisamos conversar com os alunos, por exemplo, os alunos sabem que todo mundo é um tema muito interessante, assim, quando a gente vai estudar a questão racial, né, da gente dizer para os alunos que as pessoas têm nome e sobrenome. Então, numa das escolas que eu trabalho, a tia da merenda não é mais tia da merenda, ela tem um nome, então ela é chamada pelo nome. Né? A tia da limpeza não é mais tia da limpeza. Porque isso é valorizar também a história de vida da pessoa. Então, os nossos alunos sabem que valorizar a história de vida das pessoas é entender que elas são pessoas e que elas corroboram com o processo, né, de gestão da escola, né, tanto da limpeza, da alimentação, né, da saúde. E por que eu estou falando isso para ti? Porque o processo colaborativo, eu estou falando, né, que eu e os colegas, a gente tem lido, estudado sobre as questões que a escola vai precisar fazer o debate quando ela voltar, mas é um debate nosso enquanto professor que a gente precisa apresentar para os alunos a possibilidade. Né? E apresentar para os alunos a possibilidade também é garantir o sucesso escolar, é garantir a autonomia, é garantir protagonismo, e nisso tudo o processo de cidadania desse sujeito, né? De ele se reconhecer no mundo, saber se posicionar e saber quem ele é. Que não é coisa fácil, assim, né? A gente falando em 5, 10 minutos, não é... A gente não parece tão simples, né? Né? Mas é nesse sentido, assim, o processo colaborativo também é assim, né? Eu aprendendo com meus colegas e com os meus alunos e a gente trocando essas figurinhas, né? Naquilo que dá certo, naquilo que a gente pode repetir, naquilo que a gente precisa avançar. Acho que é nesse sentido. E a pandemia, né? Foco de novo, assim, a pandemia mostra que essas comunidades escolares, né? Elas não podem ser apagadas. Tem muita coisa bacana sendo feita nos bairros, nas periferias, tem muita coisa importante, muita coisa interessante fazendo, e a escola precisa se apropriar disso para visibilizar esses sujeitos dentro da escola, senão a gente fica sempre com uma macro história de uma história mundial gigante, e o sujeito que está ali naquele bairro fazendo muita coisa, ele é apagado. Né? Então a gente precisa trazer esse sujeito, essa perspectiva, né, para dentro da escola, mas ao mesmo tempo dizer para o aluno, olha, nós temos esse referencial, vocês também são referenciais. Né? E também é uma forma de encorajar essa gurizada a seguir adiante, né? Porque não é fácil, sabemos que não é fácil, mas precisamos encorajar os alunos para que eles saibam que o lugar deles no mundo é um lugar conquistado, né? Nada vai ser dado para eles. Isso tudo que está falando, Bruno, na verdade é uma visão de mundo, né? Sim. Compartilhada com teus colegas, né? E é uma visão de mundo muito, muito importante, assim, que parece simples, né, ao falar, mas na verdade vai na contramão de todo jeito que a nossa cultura, que a nossa sociedade se estabeleceu. E na questão racial que tu falaste, é a mesma coisa, né? Assim, a gente se acostumou com uma única história e não com as várias histórias
possíveis, né? E essas crianças da comunidade, elas são cheias de histórias, né? Elas protagonizam muitas coisas, elas fazem, as crianças, os jovens, as mulheres, os homens, tem muita coisa, como tu disseste, muita coisa rica acontecendo, mas a nossa história ela é uma única e ela é contada por um outro ponto de vista, né? Sim. Ponto de vista do poderoso, ponto de vista, enfim, daquele que discrimina, né? Daquele que não quer saber das outras histórias. Nesse sentido, o retorno às aulas, nessa perspectiva, com essa visão de mundo, com esses óculos, né? Que a gente põe um óculos para ver o mundo dessa forma. Ele pode ser muito rico, né, Bruno? Porque quantas coisas estão acontecendo e, assim, coisas às vezes mais difíceis de lidar, mais desafiadoras, mas que têm vida, né? Então, assim, a gente está vivendo e a gente está enfrentando e isso nos capacita, enfim, para seguir adiante. Isso. Aquilo que eu estava dizendo para ti, nós não sabemos como vai ser, né? Nós tentamos aproximar o máximo possível o que a gente está conhecendo a comunidade com o que a gente tem pensado, né? Nós não sabemos como vai ser. A rede municipal de Porto Alegre tinha uma política muito interessante do ponto de vista da pesquisa com as suas comunidades escolares. Tinha uma pesquisa chamada uma pesquisa socioantropológica que as escolas faziam com as suas comunidades, que é justamente ter esse diagnóstico de onde está sendo, onde a gente está, com quem a gente está lidando e a partir de que lugar, né? É importante. E os nossos alunos, eles são muito desacreditados, né? Eles são desacreditados institucionalmente, eles são desacreditados cotidianamente. Né? É muito comum a gente escutar da própria família, assim, por vezes, que não precisa estudar muito, porque depois ele vai ser pedreiro, ele vai ser carroceiro. E o problema não é ele ser pedreiro ou ser carroceiro. O problema é quando só se apresenta essa oportunidade para eles e eles não têm mais o direito de sonhar. Né? E se a escola não permitir aos sujeitos, aos alunos, né? A gente fala aluno, né? Mas aos sujeitos, inclusive o professor que também precisa sonhar para poder fazer o trabalho. Né? Se a escola não permitir o direito da pessoa de sonhar, não é escola. Por isso que não pode ser fábrica. Né? Por isso que não é negócio. Não é, o aluno é um número. Tantos por cento de aluno tem acesso a uma plataforma. Tantos por cento de celular. Gente, não é assim que a gente trabalha com pessoas. Por que não é assim que a gente trabalha com pessoas? Porque pessoas têm sonhos. A gente não pode e não deve, né, negar essas pessoas os seus sonhos. É isso que a gente tem discutido. E a pandemia, se a gente for fazer uma leitura crítica assim, do que a gente está vendo, até a forma como a televisão nos mostra esse momento do Brasil, parece que não tem volta. Parece que é cruzar os braços e contar, fazer a contagem. Hoje 129 mil, amanhã 130 mil, né? E faz essa contagem de pessoas que foram acometidas pela Covid. O que a gente vai apresentar para essa geração? Que esperança que a gente vai dar nesse quadro todo que tá ruim para a grande maioria da população que é trabalhadora, para a grande maioria da população que vive do seu trabalho? Que quadro que nós vamos apresentar, né? Então, acho que é esse sentido assim de escola que a gente pensa. Não é o sentido que a mantenedora nos dá, tá? E a gente se indigna com isso, a gente briga com isso, a gente está querendo trazer uma outra forma de pensar a escola. Né? A instituição, é importante dizer isso, né? Que a instituição é um braço do Estado, então a gente não pode perder esse horizonte, né? Mas também a gente também quer trazer as vidas para dentro da escola. A gente quer trazer para esse aluno sujeitos próximos dele, né? Pessoas que estão ali junto com ele e que fazem um trabalho maravilhoso que a escola pode aproveitar e, em cima disso, construir outras relações com os alunos. Né? Relação solidária, e da relação solidária envolve as relações de classe, de gênero, de raça, de sexualidade, mas envolve as relações comunitárias, relações afetivas, né? O próprio tratamento que eu estava falando para ti, o próprio tratamento do aluno de perguntar para a ex-tia da limpeza qual é o nome dela. Né? E elas ficam, mas como assim ele me perguntou meu nome? Ah, porque os professores explicaram que as pessoas têm um nome, têm um sobrenome.
e que o sobrenome e o nome tem uma história. E a gente fazer uma pesquisa básica com isso para os alunos entenderem, né? O quanto de vida, o quanto de história que cada um de nós somos e o quanto que elas podem se cruzar e construir uma outra relação. Então, eu penso que tem muita coisa para a gente aprender com a pandemia, com a força desses lugares, desses territórios, né? Mas também penso que a mantenedora, que a gente chama, né, a Secretaria de Educação, a Prefeitura Municipal, elas têm que exercer a função delas, que é garantir o direito e o acesso desses sujeitos ao serviço público e com qualidade, né? Porque no momento que nós desmontamos, por exemplo, mais de 50 pós-saúde em Porto Alegre, mais de 50 unidades de pronto atendimento, e a pandemia chegou, como é que a gente que relação que tu faz com isso? Tu tem um governo que desmonta a saúde e a pandemia está chegando, e aí, o que a gente diz para as pessoas? Como é que tu faz a relação disso aí? A vulnerabilidade, ela é das pessoas porque é uma vulnerabilidade produzida. E é produzida por uma política que a gente sabe que está indo contra os interesses da grande maioria da população pobre, da população que trabalha, né? E a escola também tem que fazer essa leitura. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente estuda lá e faz o debate e quer pensar a escola, a gente também entende que a construção da escola tem que passar por essa questão da institucionalidade. A institucionalidade tem que pensar as relações que elas estão dando para os professores e para os alunos na construção desse processo educativo. E a gente só muda tudo isso investindo nesse sentido na educação, né? Construindo cidadania, cidadãos capazes de, né, de criticar, de agir, de protagonizar e de mudar a situação, né? De votar melhor, né? Sim. É um longo caminho que a gente tem, mas é um caminho possível, né? O caminho da mudança, né, Bruno? Caminho de acreditar, assim, eu, pelo menos, às vezes a gente, e essa pandemia, ela tem potencializado muitas desigualdades, né, e acho que não tem nenhuma pessoa pode não se sensibilizar com isso, né, enfim, não se dá conta de que pessoas não têm onde morar, quantas pessoas, aumentou muito o número de pessoas na rua, em situação de rua, enfim, crianças, né, que a gente sabe que não vão voltar para a escola, então a evasão vai aumentar. Então, essa escola ainda era, com todas as dificuldades, um resguardo para aquela criança, um lugar que ela comia, um lugar que ela, né, era protegida de alguma forma. Talvez algumas crianças a gente perca para a violência, perca para o tráfico de drogas, né? É um desafio bem grande, mas a esperança, né, eu acho que ela move, né? Não esperança de ficar sentado, né? Mas a esperança de esperançar mesmo, de fazer alguma coisa com tudo isso, moer todas essas dificuldades e seguir em frente. Nesse sentido, que conselho tu daria, pensando que a gente está falando com professores de todo o Brasil, o Muda Mundo é um projeto que aconteceu muito mais fora do Rio Grande do Sul do que no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem muitos professores do Nordeste, do Norte, que nos acompanham e que, igualmente, né, eu poderia dizer que esses desafios eles acontecem no Brasil todo, né? Então, que conselhos tu darias para os teus colegas, assim, para que eles achassem como tu faz, né? Teve lá um momento de uma caidinha agora, mas busca lá uma força. De onde vem essa força? Sim, sim. Assim, eu vou te falar de um projeto que eu construí não, que os alunos deram a ideia da gente construir juntos, tá? Eu não vou falar conselho assim, porque eu vou te falar que para não ser prescritivo, né? Mas eu vou dizer que assim, ó, eu tenho ótimos colegas, pessoas maravilhosas que eu vou levar para minha vida, assim, que são pessoas que me ajudam, assim, que me acolhem nos meus momentos de indignação extrema, né? Porque eu sou muito Florestan Fernandes nesse sentido. Assim, ó. Na sala de aula, o professor precisa ser um cidadão indignado e um ser humano rebelde. Então, eu sou um cidadão indignado na sala de aula porque eu não admito não saber ensinar um aluno. Mas eu também sou um ser humano rebelde fora da sala, né? Sou um ser humano rebelde quando eu sei que esses direitos estão sendo aviltados. Quando esses direitos estão sendo violados por uma política que fecha a unidade de pronto atendimento de saúde,
uma política que fecha escola, uma política que faz terrorismo com o professor, que é essa política do governo municipal. Né? Então, nesse sentido, eu também sou um cidadão rebelde. Né? Por que isso? Porque na sala de aula, a minha relação com os alunos, né, ela é a relação de alguém que aprende ao ensinar e ensina quando aprende. Essa é a minha relação na sala de aula com os alunos. Mas ela só se dá quando as condições materiais e emocionais adequadas acontecem. Um professor que está sendo maltratado, que está sendo violado, que está sendo humilhado, que está perdendo toda a sua dignidade, esse professor, ele também está com as condições emocionais abaladas para fazer um bom trabalho em sala de aula. Porque não dá para separar o Bruno professor do Bruno pessoa. Né? As coisas, o Bruno é uma série de coisas nos espaços onde ele atua. Por isso que o Bruno professor não se separa desse Bruno pessoa. Embora algumas horas prevaleça o professor e algumas horas prevaleça a pessoa. Mas eu quero te falar isso porque eu sempre fui um aluno que sentava a minha mãe dizia assim, ó, tu vai para a escola e eu quero 10. E eu só tirava nota boa no colégio. Então eu sentava na frente, eu conversava, mas eu fazia as atividades, eu era respeitoso com os professores, não faltava. E aí eu me formei. E eu fiz o primeiro vestibular e não aprovei. Todo mundo dizia que eu era um bom aluno. Todo mundo dizia que eu era bom, que eu era bom. As minhas notas diziam que eu era bom. Eu tirava 9, 10, 9, 10. Eu era ótimo. Eu era ótimo em português e ótimo em matemática, em biologia, em química. E eu fiz o primeiro vestibular e não passei. E eu fiquei muito indignado, consternado com isso. E aí a segunda vez a minha mãe fez um esforço hercúleo e pagou um pré-vestibular. E eu fiz de novo, eu fiz o pré-vestibular. Fui o ano inteiro e participei de todos os debates do pré-vestibular, dos simulados, e não aprovei de novo. E aí, naquele segundo vestibular, eu me senti uma pessoa muito incapaz. E esse sentimento da incapacidade, ele te paralisa. Né? Uhum. Me paralisava porque eu achava que tudo dependia de mim. Eu sou fruto de uma escola que dizia que todo mundo era igual. Quem se esforça, consegue. E eu sei que isso não é verdade. E aí, por que eu tenho que falar isso para ti? Porque eu entro numa escola que tem um dos IDEBs mais baixos do município. Uma escola que não tinha uma representação dentro da rede municipal de Porto Alegre. E essa escola me ensinou a eu olhar para o menino que eu era. Para o menino que eu era lá, quando eu entrei na escola já alfabetizado, e aquele mesmo guri que lá com seus 18, 19 anos não conseguia entrar na faculdade. E achava que era um problema próprio, individual. E aí nessa escola eu aprendo com algumas crianças que eu não posso ensinar determinadas coisas porque eu não sou dali do lugar deles. Quem sou eu para ensinar isso se nem aqui tu mora? Quem és tu, professor, para ensinar essas coisas se nem tu nem mora aqui, nem sabe como é que é a nossa vida? E aí, dessa frase do menino chamado Cauã, que hoje está no ensino médio, Cauã Dornelles, o apelido dele é Peixe, os meninos chamam ele de Peixe lá na Bom Jesus. Dessa frase, eu fiquei muito indignado, de novo, porque eu já tinha estudado, né? Fiz graduação, fiz especialização, já tinha dado aula. Como é que o menino ia me afrontar? Um guri de 13, 14 anos, o que ele pensa vai me afrontar e dizer isso? E ele tem todo o direito de pensar. E tem todo o direito de dizer, é isso que a gente tem que defender. Os alunos têm o direito de dizer, eles não podem ter medo do professor, porque senão não é educação. E aí, a partir dessa frase do Cauã, nós fizemos um trabalho. E eu conversei com uma professora da FACED, a professora Carla Miners, e ela, não, traz aí, vamos apresentar um trabalho. E os nossos alunos foram e falaram, os nossos alunos lá da Bom Jesus falaram para 30 pessoas no curso de pós-graduação, e foram aplaudidos, e foram incentivados, e foram motivados, e a professora pediu que eles retornassem em um outro momento para apresentar um outro trabalho. Os alunos voltaram comigo em êxtase, querendo estudar tudo sobre o bairro, tudo sobre a cidade, tudo sobre o país, para apresentar para as pessoas. E aí eu comecei a descobrir, e aí eu comecei a pensar, essa é a minha veia. É por aí que eu vou discutir com o aluno a geografia que eu pretendo. Que é uma geografia que eu quero falar de vidas, mas eu não quero esconder os problemas da vida. Eu quero mostrar para os alunos que, apesar dos problemas, de ser um menino pobre, de ser um menino preto numa sociedade racista, de ser uma mulher numa sociedade em que o patriarcado é muito forte, apesar disso, a gente tem outros caminhos, outras saídas. E aí nós começamos a fazer um trabalho
né, o nome do nosso grupo era Da Bonja para o Mundo, então eles se auto-intitularam. Ah, não, a gente tem que ter um nome para o nosso grupo, Da Bonja para o Mundo. E aí, o que eu fazia? Eu dava aula de manhã para esses meninos e dava aula de noite na outra escola. Então, à tarde, fora do meu horário de trabalho, tá? Sem nenhum recurso, sem salário, e só pela vontade dos alunos, à tarde a gente se reunia e eles diziam assim, vamos pesquisar por que o nosso bairro tem uma visão errada na cidade. E era assim, o projeto de pesquisa virou, por que o nosso bairro tem uma visão errada na cidade. Só que eu tinha que estudar outras coisas para poder ler isso. E eles tinham perguntas que eles queriam fazer perguntas para as pessoas. E a gente começou a entrevistar as pessoas do bairro. E as pessoas foram contando as suas histórias com o bairro, suas histórias com a escola, suas histórias na família, no trabalho, né? Então, pessoas que os alunos achavam, professor, achei que o fulano era analfabeto, o fulano estudou assistência social na PUC até o 4º semestre. Então, o que é assistência social? Fomos pesquisar na internet o que é assistência social, o que significa PUC, o que é uma PUC, um hospital, uma escola. Então, eu fui aprendendo com os alunos esse processo de poder falar e de poder escutar, né? E eu digo isso para ti porque ali eu fui reforçando com eles que a gente tem uma possibilidade, embora o mundo vá dizer não. E a gente sabe disso, o mundo vai dizer não. Mas a gente tem uma possibilidade, porque o mundo não é uma coisa só. E aí eu volto lá quando eu estava fazendo o vestibular, nunca disseram para mim que o mundo ia me dizer não. Porque eu venho de uma época, anos 90, que eu ficava em casa, eu não ia para rua, eu não saía de casa. A mãe trabalhava, a mãe dizia, é para ficar em casa cuidando dos irmãos. A gente ficava em casa. E a gente ia para a escola. E a escola, o professor dizia que a gente era bom. É bom aluno, bom aluno. E hoje eu entendo que o meu bom aluno não é o cara que tira nota boa, é o cara que faz as perguntas. É o cara que me desacomoda. E a gente incentiva o nosso aluno a fazer pergunta, né? Isso tem muito a ver também com a postura do professor, né? Com a forma como o professor conduz a sua aula. Mas, em geral, a gente incentiva o aluno a fazer pergunta e, se possível, ele também construir uma possibilidade de resposta. Porque também não tem uma resposta única, né? A gente tem que... A ideia da educação, de produção de autonomia, é ele saber se posicionar. Para ele se posicionar, ele tem que saber quem ele é, né? E, a partir do que ele é, esses interesses dele. Então, eu não quero dar assim, um conselho para os meus colegas, mas eu gostaria que eles pensassem que tipo de alunos que eles foram quando estavam na escola e que tipo de professor eles estão sendo, para ver se esse aluno que eles foram lá na escola aprovaria o professor que eles estão sendo e vice-versa, para fazer esse olhar, né? Esse olhar. Porque eu acho que ali eu consegui fazer valer os meus diplomas e os meus cursos. Ali eu consegui, se hoje eu tenho uma especialização em educação na diversidade, significa que eu consigo olhar, ler, escutar e aprender com a diversidade, né? E é isso que os alunos foram me mostrando. Então, eu fui descobrindo dentro do bairro que eles moram uma outra história que não é uma história única, mas é uma história que é invisibilizada, uma história que é apagada. E é a história deles. E a escola precisa trazer a história deles para dentro do currículo para valorizar as pessoas que eles são. Eu acho que a pandemia ela nos possibilitou pensar isso, e vou te dizer por quê. Porque durante a pandemia a gente viu uma série de ações de solidariedade. Durante a pandemia a gente viu uma série de organizações em várias periferias do Brasil. A periferia não era vista como aquele lugar vulnerável do ponto de vista econômico, de pessoas pobres, ou do ponto de vista da segurança. Pois é, aí a gente tem hoje vários exemplos de periferias e favelas no Brasil inteiro, várias mulheres, principalmente mulheres, né, mas a juventude, protagonizando desde a cesta básica, né, até a possibilidade das pessoas poderem irem trabalhar fora e dentro da própria comunidade eles fazerem uma organização de gestão daquele território, daquelas famílias. E eu queria mostrar isso para os alunos, para eles entenderem que o mundo que eles conhecem é uma face só, que tem outras faces, e que a violência não representa o que eles são, que a falta de perspectiva não representa o que eles são. Aquele baixo IDEB da escola não representa o que eles são, porque o IDEB é um índice que é medido e que não leva em conta uma série de fatores externos. Acho que o IDEB não leva em conta nem a construção das escolas no Brasil. Mas era o meu trabalho, eu tinha que transformar isso
em conteúdo de geografia. E aí eu vou lá buscar no território, no lugar, na paisagem, no espaço, essas relações com os alunos. Entende? Deu trabalho? Deu trabalho. Eu tive que descer do salto, como dizia minha mãe. A minha mãe não estudou como ela gostaria de ter estudado, né? Por isso que ela me sustentou até os 25 anos para eu fiz graduação e fazer concurso e poder trabalhar. Mas a minha mãe me disse assim, a minha mãe me diz, ó, tu é o professor desses alunos, porque eu reclamava muito para ela, né? Tu escolheu ser professor desses alunos. Eles não te escolheram. Então tu vai lá e tu faz o melhor que tu puder. Porque a minha mãe tem essas coisas, assim, né? Minha mãe me escuta muito, mas no final das contas ela me dá nos dedos. Faz o melhor que tu puder, porque tu escolheu ser professor deles, eles não te escolheram para ser professor. Realmente a minha mãe tá certa. Então é isso. Eu tento até hoje assim trazer uma leitura de mundo que possa continuar nesse caminho da esperança. Senão a gente sucumbe, né? E se a gente sucumbir, o projeto do colonizador tá dado. O projeto de tornar uma escola fábrica tá dado. O projeto de desumanização tá dado. E a gente não pode sucumbir. Tem que... Eu acho que o caminho é esse, né? Se faz caminhando. A forma como nós vamos caminhar, se um passo cada vez, ou salto, ou pulo, ou não sei, mas a gente tem que fazer de alguma forma. Um pouquinho que seja, né? E eu tenho certeza que hoje a mãe está muito orgulhosa, Bruno, do resultado. A minha mãe estava aqui até a sexta-feira. Acho que sim, acho que sim. E ela vê um belo trabalho, né? Assim, parabéns, assim, me enche o coração de esperança, né? Eu acredito muito no trabalho do professor, eu sei que, tenho certeza que é a atividade mais importante do mundo, a gente sempre diz isso no Muda Mundo, eu não canso de falar. Quem escolheu ser professor é porque é especial, é porque, né, tem essa chama da mudança, da transformação, acredita no ser humano. Então, Bruno, eu só posso te agradecer pela participação. Espero que a gente possa se encontrar pessoalmente, né? Quem sabe eu consiga visitar a tua escola assim que isso for possível, né? E que o espaço do Muda Mundo sempre é aberto para a gente voltar a conversar. Tem muitas reflexões importantes e um trabalho muito bonito. Muito obrigada. Eu te agradeço. Muito obrigado.